As crianças de hoje já nascem em um mundo digital, celular, tablet, jogos online. Mas como isso tem impactado a alfabetização? Segundo dados do Ministério da Educação, divulgados no ano passado, 59,2% das crianças do segundo ano do ensino fundamental foram consideradas alfabetizadas, abaixo da meta de 60% estabelecida pelo governo. Um número que acende um grande alerta importante. Gente, ao mesmo tempo em que a tecnologia faz parte da rotina das famílias, né? O uso precoce e intenso das telas pode impactar a atenção, a concentração, a coordenação motora fina e até a relação da criança com os livros, tá bom? E com a escrita. Mas aí, a tecnologia é vilã? Ou pode ser uma grande aliada quando tem equilíbrio, sabe? Para conversar com a gente sobre esse desafio tão atual, a gente recebe agora no nosso estúdio a pedagoga Maria Malerba. Seja bem-vinda. Pode vir. Boa tarde. Seja bem-vinda. Que bom te receber de novo. Obrigada. Seja bem-vinda, pode se sentar. Quando a gente fala da tecnologia, né? A gente não está querendo dizer que ela é ruim. Mas tudo que é em excesso faz mal. Traz uma consequência, né? Mas tem um lugar. Eu preciso trazer. Ela, no começo da infância, é difícil ter benefício. A verdade é essa. Eu preciso falar a verdade. Legal. E quando as crianças, elas estão nessa janela de desenvolvimento tão ativa, pensa, quando que você aprende a andar, a falar, a se movimentar? Quando que você aprende a se socializar com tanta intensidade? É nesse começo de vida, é do 0 aos 6, 7 anos. Então, tudo que te afasta desse contato prejudica. E a tela, né, esse flat, é uma interação que não é verdadeira, né? Sim. É fria. Então, a gente está perdendo essa janela de desenvolvimento que não abre mais depois. Então, eu entendo, sim, a necessidade da tecnologia hoje, porque a gente vive no mundo tecnológico, ela é inegável, mas eu sou grande defensora pelo desenvolvimento cerebral, principalmente, que no começo, quanto menos, a fala quanto menos melhor. Não adianta. Você falou de ser prejudicial. Prejudica como? A criança que tem a tela no começo aí da vida e depois um pouquinho mais tarde, o que acontece de fato com ela? Ela não vai conseguir entender depois na época da escola, a relação. Explica pra gente um pouquinho melhor. O maior prejudicial dela, real, é a ausência. Porque quando você tá na tela, você tá ausente. Você está ausente do mundo. Repara numa criança pequenininha, seu sobrinho, sei lá. Você olha ele na tela, você faz assim, ó, ele tá ali. Ele está ausente, ele está desligado do mundo. Então, ele está deixando de se desenvolver. Porque o que faz a gente? Estímulo. E o estímulo da tela, ele não é verdadeiro, ele não é sensorial, ele não é motor. E é o sensorial e o motor que é tão importante nessa fase de desenvolvimento. O cérebro precisa desse sensorial, do pegar, do rolar, do sentir, dos desafios motores, do se equilibrar. Então, tudo isso vai trazendo consequências. Quando a gente tem esses níveis de alfabetização tão preocupantes, não é porque hoje está na tela, não é porque ontem esteve mais, é porque vem vindo progressivo desde lá de trás. E isso traz um déficit cerebral. E por isso que a gente não tem aquela coisa da conversa, né? De não ter nenhum olhar. As pessoas não conseguem nem se olhar mais hoje, né? Então você não tem essa troca, não tem essa recepção, não tem essa comunicação, enfim, porque o nosso corpo se comunica e se ele está ali estagnado, ele não aprendeu ou desaprendeu, enfim. Exato. E sabe qual é o problema? Biologicamente, o nosso corpo foi feito para entrar numa zona de conforto. Quando a gente estava lá na caverna, quando a gente tinha uma oportunidade de ficar descansando, era o que a gente queria, porque na vida era aquilo lá, caçar e tal, sobreviver. Então a gente biologicamente tem uma tendência à zona de conforto. E daí eu acolho os pais, porque qual é a zona de conforto hoje? Eu estou muito cansado, minha rotina foi... Então deixa só um pouquinho na TV. Assim, eu não estou julgando, mas é a nossa tendência à zona de conforto, mas a gente precisa hoje elaborar que nessa primeira infância, sim, não é tão bom. A gente precisa olhar para isso. E a criança precisa também entender que o pai e a mãe não precisam estar disponíveis o tempo inteiro. A gente precisa se regular novamente como família nessa dinâmica. Então, assim, a criança está ali, qual é a fala clássica hoje de um filho em casa?
Ai, mãe, brinca comigo, não tem nada pra fazer. Quando você desliga a televisão, ela começa a andar atrás de você. Eu não tenho nada pra fazer, o que eu faço? Não sabe viver o tédio, né? Não sabe viver o tédio. E existem, inclusive, pesquisas falando sobre isso. Que o tédio, o ócio, é extremamente importante para o desenvolvimento da criatividade. E daí você chega lá na frente, com 18, 19, no mercado de trabalho, o que eles falam? Tem que ser criativo. Você fala, mas não é agora. Foi lá atrás, quando você virava pro seu filho falando, não, eu tô aqui fazendo jantar e você vai ficar aí, filho, tudo bem. Você ficar deitadinho e olhando, sei lá, pra lua nascer, tá tudo bem. Então a gente precisa normalizar, mas para isso eu preciso o quê? Se colocar também como pai e mãe. Não, mas dá trabalho. E a gente tem o quê? A tendência à zona de conforto. Então é isso que a gente precisa modular de novo na nossa sociedade. Essa questão do equilíbrio, eu sempre penso, comparo até a minha infância, né? Porque eu fui uma criança que assistia televisão, que gostava ali da hora, tinha a hora do desenho, mas eu acredito que era assim, tipo, passava o desenho, porque assistia na televisão, né? Não tinha internet, acabava o desenho, ia brincar, ia fazer outra coisa. E hoje em dia tem essa questão de não poder, né? É mais essa questão do tempo, porque eu acho que tem, assim, essa dificuldade de entender. Você foi criada assim também, com desenho? Foi, com desenho e com brincadeira na rua, não via a hora de brincar. As duas coisas eram legais, né? São duas dinâmicas, exato. A gente tinha a questão do tempo, então era um tempo menor, por obrigatoriedade, porque era o que tinha na televisão, a gente sabia. Eu até hoje eu lembro dos horários, assim, sabe? De algumas TVs, de algumas coisas, assim. Então a gente tinha isso. E tem um outro estímulo que fazia muita diferença para o nosso crescimento e desenvolvimento ali. A espera. As crianças hoje não sabem esperar porque está tudo na mão. A nossa sociedade trouxe um lugar onde está tudo na mão o tempo inteiro. Então, o que a gente tem hoje, crianças que não sabem o ritmo. Verdade. É hora disso, é hora daquilo. Então, assim, o que é muito importante, por exemplo, para uma pré-alfabetização? Ritmo. Criança que tem ritmo, ela está mais modulada fisicamente, neurologicamente para a alfabetização. Olha que loucura. Nossa, com certeza. É mesmo, faz todo sentido. É. Temos alguns mitos e verdades. Vamos para o primeiro? Bora. Coloca pra gente, diretora. A tecnologia, quando usada sem mediação do adulto, pode prejudicar o processo de alfabetização? Sempre. Sempre. Tanto que a gente está tendo hoje várias leis, né? Leis mediando na escola. E os índices estão claros. Quando eles começaram a restrição de celulares na escola, proibiram para as crianças, o nível de desenvolvimento, o nível de aprendizagem das crianças, o nível de atenção das crianças aumentou muito. Hoje a gente está tendo alguns países, inclusive, processando algumas desses aplicativos de social media. A gente está tendo esse lugar de restritivo, tipo, antes dos 14 não pode. O adulto precisa entender que ele é o detentor da qualidade do desenvolvimento daquela criança. Porque eu também já vi muito pai e mãe lá na escola, ai, mas eu vou invadir ele, vai. Você é responsável. Você é responsável por ele. E eu falo muito uma coisa, eu dou aula na faculdade e meus alunos dão risada. Porque eu falo assim, ó, córtex pré-frontal, que é essa parte de causa e consequência, só terminou de formar com 21 anos. Então eu olho para os meus alunos 19, 20, os estagiários aqui, você pode falar para eles, você não tem ainda noção de causa e consequência, porque você não tem o córtex pré-frontal formado ainda. Então o adulto precisa mediar. A gente precisa dessa mediação dos adultos. É importante. Temos mais. Ai. Vamos lá. Para a próxima. Brincar é tão importante para a alfabetização quanto ler e escrever? Ah, essa é a minha maior defesa. Aí vocês colocaram isso para dar palco para mim. Sim, sabe por quê? As crianças precisam brincar porque é onde elas vão para o desenvolvimento motor, para o desenvolvimento sensorial. Tem uma frase, o professor Severino Antônio, que aqui de Cachoeira, tem também o Paulo Freire falando isso, que a criança precisa primeiro aprender a ler o mundo, para depois ler as letras. Ler o mundo é brincar. Quando a criança brinca, ela não está tipo brincando de comidinha, brincando de casinha, ela está vivendo aquilo, ela está incorporando aquilo, é onde ela está entendendo o mundo. Então ela precisa entender o mundo primeiro, para depois ir entendendo as cifras. Senão o que acontece? As cifras ficam vazias, a interpretação de texto fica vazio. E é quando a gente vê os analfabetos funcionais, que é isso, tá no segundo, no terceiro ano, já decodifica, mas não consegue interpretar um texto. Coloca para brincar, coloca para se movimentar, que você vai ver que isso é progressivo.
É Não onde- precisa. Eu vejo assim, desculpa, falando às crianças, vamos fazer trabalho de motricidade. Sobe uma árvore. Eu quero ver melhor motricidade do que uma criança pulando um riachinho, andando na guia da calçada. Aquilo ali, ó, vem pra cá, depois vem pros dedinhos, depois eu pego. É simples. Mexer na terra. Mexer na terra. Vitamina S de sujeira. É. Você sabe que agora existe a vitamina N, que um pediatra criou, que é a vitamina natureza. Depois da pandemia, né, o Daniel Becker, um grande pediatra, ele inventou a vitamina N. As crianças precisam voltar para a natureza porque é sobre isso. Mas é mesmo. Tem criança que não sabe nem o que é um porquinho, uma galinha, nunca viu na vida, né? Minhoca. Não sabe nem o que é uma minhoquinha. Vamos para o próximo. Criança que demora mais para se alfabetizar é necessariamente menos inteligente. Tá. Quando que no vestibular você chegou e falou assim, olha, eu sou muito boa porque eu me alfabetizei com 4 anos? Não. Nunca. Não faz diferença nenhuma. O tempo é de cada um. Tem criança que anda com 1, tem criança que anda com 1,5, tem criança que desfralda com 2, tem criança que desfralda com 3. A nossa sociedade tem uma tendência hoje é muito a comparar. Eu vejo as mães na porta da escola falando, seu filho ainda não fez isso? Gente, isso é um terror. É cruel, né? É cruel. É muito ruim, porque assim, desenvolvimento biológico não é cronômetro. Desenvolvimento biológico tem tantas variáveis e não é uma coisa que eu posso vender também. Não é uma coisa que eu posso falar, olha, eu te garanto. Você não garante nada. Você consegue garantir a mãozinha na mão da criança, o olho no olho e o afeto. E o que a gente mais tem hoje é comprovação do quanto que o afeto desenvolve uma criança. Existem N antropólogos, estudiosos do desenvolvimento humano, pedagogos que preconizam isso, que o afeto é o que melhora a alfabetização, o tempo não. Então não tem essa lenda de que quanto antes a gente alfabetiza, melhor ele está preparado para o mercado. Não, é aquela minha fala lá no começo, é a janela de desenvolvimento. Então você está, na verdade, atropelando fase e deixando de desenvolver o que aquela fase precisava para ser desenvolvida. Emocional, social e motor. E o que a gente vê muito hoje com as crianças? As crianças com dificuldade de se locomover, crianças com dificuldade de se relacionar, jovens com dificuldade de relacionamento. De se expressar, né? Quanto que a gente está vendo de burnout, quanto a gente está vendo de crises de estresse, de pânico. De não saber identificar nem o que está sentindo, né? Porque ele não conhece. Não se conhece, Não né? se conhece. Temos mais. Vamos lá? Aplicativos educativos substituem totalmente a presença do adulto no aprendizado? Nunca. Agora tem alguns, né, uns aplicativos de inglês e xadrez que as crianças estão adorando. Tipo, tá bom, esse pra mim é o equilíbrio. Tá querendo, tá precisando, eu entendo que mal não faz. Pode ser uma ferramenta, né? Mas entende que não substitui. Não substitui. A vivência é muito mais significativa para o desenvolvimento da criança. A presença do adulto facilitando as condições da aprendizagem é indispensável. Uma IA nunca vai substituir um professor, isso é lenda. O que a gente tem sim é uma IA sendo usada como ferramenta para o professor no desenvolvimento do conteúdo para ele mediar. Eu já estou vendo isso acontecer em algumas escolas dessas de ponta que estão, né, trabalhando com esse conteúdo. Isso é possível, mas entende que a gente está falando sobre o conteúdo, não sobre as relações e o desenvolvimento. Eu acho que é isso que precisa agora ser muito separado. Os grandes países que trabalham, que tem sim como um estandarte do desenvolvimento humano e das crianças, um índice de desenvolvimento muito grande, eles estão tirando toda essa parte tecnológica dessa primeira infância. Eles estão percebendo o déficit que isso deu no desenvolvimento emocional e social dos seus habitantes. Isso está acontecendo. De uma certa forma, isso é evolução, né? Isso é evolução, Amém, é a gente amém. perceber que, de repente, não estamos preparados para tal coisa ainda, porque não sabemos nos comportar ainda, né? Estamos achando o equilíbrio, enfim. Tudo que é seja, novo, né? A gente se assusta e precisa de uma adaptação. E é isso que a gente está vendo, que faz bem, o que não faz. Exato. E como que a gente vai encontrar esse meio termo aí da balança, né? Eu acho que é um lugar de autorregulação que a gente está vivendo agora. A gente viveu toda uma sociedade nos últimos tempos que valoriza demais esse lugar do pensar
E tá tudo bem, a gente entende que ele é importante. Mas a gente está começando agora, com a inteligência artificial, perceber que existe algo que é muito mais sólido do que o pensar e que não é palpável. Por isso que a gente negou tanto, que é o sentir. Sim. Que é isso que a gente trabalha muito as crianças. O que eu sinto quando eu te vejo, o que você está sentindo, meu filho, como você está agora. E isso não existe IA que substitua. Então talvez é isso, a evolução também, porque a gente vai começar a organizar as coisas nos seus devidos lugares. Exato. Muito obrigada. Seja sempre bem-vinda. Obrigada, Gabi. É um sentimento muito Gabi. bom estar aqui, né? Muito Com bom. ela é muito gostoso. Dá vontade de ficar Dá fazendo vontade de milhões de ficar. perguntas. Obrigada. Obrigada, beijo, viu? Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada.